No momento em que eu gravo esse vídeo, uma delegação brasileira percorre a Europa pedindo boicote ao seu próprio país. A missão dessa turma é se encontrar com ambientalistas, estudantes, com partidos políticos, parlamentares e governantes para dizer: sejam mais duros com o Brasil, aumentem os vetos aos produtos que exportamos para cá. Você deve estar se perguntando como assim? Pois é, acontece que a União Europeia aprovou uma lei que entrou em vigor em junho, proibindo a entrada no continente de commodities que tenham sido produzidas em áreas desmatadas depois de 2020. A proibição será efetiva a partir de dezembro deste ano e afeta inicialmente 7 itens: carne, soja, madeira, borracha, cacau, café e óleo de palma. Para exportar para lá, as empresas terão que realizar um checklist complexo e difícil entre os seus fornecedores, fazendo monitoramento por satélite, auditorias, rastreamento e diligências constantes. Tudo isso deverá aumentar os custos e tirar a competitividade dos produtos brasileiros e também de outros países em desenvolvimento, sob o pretexto de diminuir a emissão de gases poluentes, de descarbonizar o planeta. Bom, esse grupo de brasileiros que viaja à Europa pregando o boicote ao próprio país vai ficar lá por quase 15 dias. Está aí, noticiado pela Agência Brasil do governo federal como se fosse uma grande coisa, um grande feito. Esse grupo, em vez de reclamar que a lei é um protecionismo verde para os agricultores europeus, em vez de demonstrar que isso pune os países que mais protegem as florestas, como o Brasil, e recompensa quem já desmatou antes, em vez de argumentar que nenhum país do mundo exige que os agricultores preservem tanta área nativa como o Brasil, variando de 20% até 80% da propriedade, sem ganhar nada em troca, enquanto os próprios europeus se rebelam pela proposta de preservarem 4% das áreas agrícolas, em vez de argumentar a favor do país, essa comitiva antidiplomática está reclamando que o regulamento europeu não é rígido o suficiente com o Brasil. O ponto principal é o seguinte: eles pedem que toda a região do Cerrado seja incluída na proibição de conversão do solo para a agricultura, e não apenas os biomas florestais. Ou seja, que ninguém mais no Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Minas Gerais, só para citar alguns estados do Cerrado, que ninguém mais nesses estados possa abrir nova área para a agricultura. A comitiva é composta de ambientalistas, militantes de ONGs e alguns indígenas. Aqui cabe uma ressalva: nem todos os indígenas concordam com essa visão de que é preciso simplesmente congelar o cerrado brasileiro, demonizando a conversão do uso do solo para a agricultura. Um lado perverso dessa lei europeia anti-desmatamento, que esses brasileiros querem ver ampliada, é que ela acaba excluindo os pequenos produtores das cadeias de valor internacional. Não porque eles desmataram suas terras, mas porque não vão conseguir cumprir toda a burocracia exigida para certificar seus produtos como livres de desmatamento. Ou seja, a lei, além de privar esses pequenos da fonte de subsistência, ameaça comprometer também a capacidade de adotarem práticas sustentáveis. E esse alerta foi feito em carta de 16 países para a União Europeia, assinada inclusive pelo Brasil. Num recuo tático, a comunidade europeia decidiu nesta semana que, por hora, não vai classificar os países conforme o índice de risco de desmatamento, baixo, médio ou alto. Deu no Financial Times. Na largada, todos vão ser considerados de risco médio ou padrão, enquanto adaptam as certificações de suas cadeias produtivas. E para não correr o risco de dar um tiro no pé, ficando sem fornecedores de itens dos quais dependem do resto do mundo, os europeus decidiram também regionalizar as exigências. Assim, em vez de classificar o Brasil como um único bloco, será possível a compartimentação. Produtores de soja do sul do país, por exemplo, não vão ter o mesmo risco de classificação para desmatamento como aqueles que produzem no bioma amazônico. Ou seja, não vão ter que apresentar tanta papelada, cumprir tanta burocracia para mostrar que não desmatam. Essa mudança garante também que os europeus não vão correr risco de ver o preço do café, por exemplo, disparar por causa de exigências desmedidas ao Brasil, que é o seu maior fornecedor. E esse é o ponto. Analistas dizem que, mais do que serem bonzinhos e cederem ao argumento racional, a Europa ficou preocupada de que, ao pintar o Brasil todo de vermelho, como região de alto risco, acabaria comprometendo o próprio abastecimento. O que eles não devem estar entendendo
é a conversa dessa comitiva ambientalista antidiplomática brasileira, que faz um giro por lá clamando: endureçam o jogo contra o Brasil, salvem o Cerrado, nos boicotem. Como disse em entrevista à Gazeta do Povo, o professor de Ciências Agronômicas da Unesp, estudioso do Cerrado, professor Ciro Rosolém, passar uma régua e proibir qualquer conversão de uso da terra naquele bioma, no Cerrado, não faz sentido. Atualmente, 50% da vegetação nativa do Cerrado está preservada. O argumento de Rosolém é de que, sim, tem área no Cerrado que não deve ser mexida mesmo, porque é unidade de conservação ambiental, é aldeia indígena, é arenosa, acidentada ou tem regime irregular de chuvas. Mas proibir qualquer nova conversão do uso do solo em regiões planas e vocacionadas para a agricultura no Cerrado, que abrange 25% do país e atinge 15 estados, simplesmente não é inteligente. É afrontar a vocação do Brasil para alimentar o mundo. Usando uma palavra da moda, não é sustentável.